Os ímpios rebeldes serão queimados para sempre ou ficarão queimando para sempre? Vai ser queimado para sempre ou ficarão queimando para sempre? É uma pergunta. Apocalipse 20:10 diz que o diabo que o enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Que dá a entender que o diabo, a besta e o falso profeta vão ficar num lago de fogo que nunca se apaga. Serão queimados para a eternidade, enfim. O verso 9 do mesmo capítulo de 20 de Apocalipse diz o seguinte: E subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos, a cidade querida, mas desceu fogo do céu e os consumiu. Parece aqui que os dois versos têm uma diferença muito grande. Um fala que vai ficar no fogo, serão atormentados para todo sempre, dentro do fogo, no lago de fogo. E o 9 já fala que vai ser consumidos, mas desceu fogo do céu e os consumiu. Malaquias 4:1 diz que não ficará nem raiz e nem ramos. Serão totalmente destruídos. Satanás a raiz e os adeptos, os ímpios, os ramos. O fogo vai ficar queimando para sempre ou o fogo vai destruir tudo para sempre, para a eternidade? Malaquias 4:3 diz assim: Pisarei os ímpios, pois se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. O profeta está falando aqui que os justos vai pisar os ímpios, porque eles vão virar cinzas debaixo das plantas dos pés. Ezequiel 18:20 diz assim: A pessoa que pecar certamente morrerá, se não se converter. Ela certamente morrerá. Morrer não é ficar queimando. Morrer não é nem gozar as delícias eternas e nem sofrer um castigo eterno. Morrer é deixar de existir. E o Ezequiel diz que a pessoa que pecar certamente morrerá. Não, e não é que a pessoa que pecar certamente sofrerá a eternidade, não. É que ele morrerá. O fogo vai destruir o pecado e os pecadores para toda a eternidade, de séculos em séculos. O fogo, o efeito do fogo, vai destruir pecados e pecadores para a eternidade. Judas diz que Sodoma sofreu a pena do fogo eterno. O livro de Judas, capítulo 1, verso 7. Sodoma diz que Sodoma sofreu a pena do fogo eterno. Agora pergunto, Sodoma está queimando até hoje? Ou o efeito do fogo está fazendo, a destruição do fogo que está fazendo efeito até hoje? É a destruição do fogo, não é o fogo em si. O efeito do fogo em Sodoma e Gomorra foi uma destruição eterna. O fogo não deixou nada do pecado naquele lugar. Queimou tudo que tinha naquela cidade, tudo, casas, tudo que pensar, só virou cinza, só sobrou cinzas. E até hoje, nada, lá não produz nada. Muitas vezes, para sempre ou eternamente, tem um fim. Não é dizer que porque aqui foi para sempre, ou eternamente. A pessoa que pensa logo assim, isso nunca vai acabar, mas acaba. O assassino que recebe uma prisão perpétua. Prisão perpétua significa prisão eterna. O assassino que recebe uma prisão perpétua ou eterna, essa prisão só dura enquanto ele vive. Uma vez que o assassino morreu, a prisão perpétua termina. Estira ele da cadeia e leva para o cemitério. Enterra ele.
Então não tem mais prisão perpétua para ele. Depois, quando a gente vê um versículo, 2 ou 3, dizendo que uma coisa na Bíblia, dizendo que e dezenas de outros dizendo diferente, o que a gente tem que fazer de acordo com os ensinamentos de Deus? Lá Ezequiel 20, 28, 10 diz assim: mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. O que a gente tem que fazer? Comparar os textos. Comparar os textos com muito exame mesmo, com muita atenção, para a gente não rejeitar a Bíblia. Porque muitas das vezes a gente acha um texto na Bíblia e quer dizer, aí ó, esse texto aqui é falso, dali é verdadeiro. Aquele texto ali é original, aquele ali foi acrescentado. Não, não pode fazer isso. A gente tem que comparar texto com texto e saber que a Bíblia é verdadeira. É a gente que não está entendendo o que a Bíblia, o que o texto quer dizer. Então, quando a gente compara texto com texto, mandamento com mandamento, regra com regra, a gente vai chegar à conclusão de que toda a Bíblia é verdadeira. Não duvide da Bíblia, duvide de você mesmo. O erro está em você. Você pensa que o erro está na Bíblia, mas não está. Está em você mesmo. A Bíblia não erra. A alma é mortal. A pessoa que pecar certamente morrerá. E o fogo a duração do fogo não é eterna. A destruição do fogo é que causa um efeito eterno.